Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. E olha, se prepare porque hoje nós vamos estudar um tema extraordinário. Vai exigir de você muita atenção e, sobretudo, muita tranquilidade para entender o tema que nós vamos estudar hoje, que é o remanescente e a sua missão. Em nosso estudo de hoje, eu quero falar abertamente sobre alguns grandes erros praticados no mundo religioso e como identificar o verdadeiro povo de Deus. Antes de começar, porém, eu quero fazer 3 declarações. Primeiro, eu não creio que os verdadeiros filhos de Deus estão todos na mesma igreja ou denominação religiosa. Existem cristãos falsos e cristãos verdadeiros em todas as comunidades cristãs. Na minha igreja existem cristãos falsos e cristãos verdadeiros. Eu creio também que Deus tem filhos sinceros, que não estão em nenhuma igreja. Mas também creio que Deus sempre teve um povo aqui na terra. No estudo anterior, o número 12, nós vimos em detalhes sobre a igreja de Deus na Bíblia, no Novo Testamento. Deus tem uma igreja na terra. Essa igreja foi estabelecida para dar continuidade ao ministério de Cristo. Esta igreja tem uma missão específica. Essa igreja existe para glorificar a Deus. Tudo isso nós vimos no estudo anterior. A segunda declaração que eu desejo fazer, antes de entrarmos a fundo no tema de hoje, é que este tema, o estudo de hoje, eu não tenho com ele a intenção de apontar erros de pessoas. O que eu vou fazer aqui é identificar sistemas religiosos, o falso e o verdadeiro. E a terceira declaração é que você verá que tudo o que eu vou falar aqui será extraído da Bíblia. Como você já deve ter visto, o tema de hoje é o remanescente e sua missão. O que significa a palavra remanescente? Significa os que ficaram, os que sobraram. É uma referência aos fiéis seguidores de Jesus. Os que se mantêm fiéis a Cristo e a sua palavra. Ou seja, a própria Bíblia deixa claro que no meio de tanta confusão no cristianismo, tantos grupos religiosos, tantos sistemas religiosos, há um remanescente fiel, os que sobraram. A questão é, quem é esse remanescente fiel de Deus? Algumas profecias identificam claramente o povo remanescente de Deus, mas sempre em contraste com o poder inimigo do povo de Deus, o poder perseguidor do povo de Deus. E quando identificamos um deles nas profecias, fica fácil identificar o outro. Assim, se identificarmos o povo de Deus, vamos saber quem é o anticristo. Se identificarmos o anticristo, saberemos facilmente quem é o povo de Deus. Qual você quer primeiro? Bem, vamos começar analisando alguns textos da Bíblia, especialmente algumas das grandes profecias da Bíblia, para identificarmos quem é o anticristo. Me acompanhe nesse estudo. Existem pelo menos 4 grandes profecias na Bíblia que nos apontam quem é o anticristo e, consequentemente, nos ajudam a identificar quem é o remanescente de Deus, quem é o verdadeiro povo de Deus. Essas profecias são Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 13. Claro, por uma questão de tempo, eu vou me deter em apenas 2 dessas profecias, com mais detalhes. Eu vou me concentrar em Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13. E eu também não tenho possibilidade aqui de entrar em todos os detalhes, nas minúcias, dos símbolos proféticos usados nesses 2 grandes capítulos da Bíblia. Mas eu quero começar com Daniel capítulo 7. Vamos fazer uma leitura dessa profecia, você vai precisar ficar muito atento, porque através dos elementos dessa profecia, nós vamos descobrir coisas fantásticas, coisas extraordinárias aqui. Vamos então fazer, primeiramente, uma leitura da profecia de Daniel 7. Aqui está, a visão de Daniel capítulo 7.
4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Uau, que profecia assustadora, não? Espero que as crianças que estão acompanhando não tenham ficado com medo desta visão tremenda que Daniel teve, desses 4 animais, né? Um leão, um urso, um leopardo, né? Todos diferentes, com chifre, com várias cabeças. Depois esse animal terrível e espantoso, tão diferente dos outros que Daniel não encontrou uma semelhança na natureza, tanto que chama de um animal terrível e espantoso, do qual saem 10 chifres. E depois que saem esses 10 chifres, sai ainda um outro chifre pequeno que destrói 3 desses 10, e aí cresce e faz essas coisas, né? Fala com insolências. O que significa essa profecia? Veja bem, é claro que depois, com calma, você vai precisar analisar tudo isso que eu vou falar aqui, né? Quem sabe até consultar alguns livros, ler a Bíblia com calma, voltar ao vídeo, assistir várias vezes. Mas eu vou dar algumas dicas aqui. As profecias de Daniel, as grandes profecias de Daniel, elas encontram um paralelo umas com as outras. Então essa profecia do capítulo 7, ela é uma extensão, ou ela é uma explicação mais detalhada da profecia do capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor teve o sonho de uma grande estátua, né? Então vamos dar uma olhadinha agora nessa profecia do capítulo 2, e a gente vai ver o paralelo que existe entre essas 2 profecias. Vamos lá. Você vai ler o capítulo 2 de Daniel e vai entender bem o contexto, a história do sonho que aconteceu, etc, etc. Mas nesse sonho, o rei Nabucodonosor viu uma grande estátua, e na revelação, na explicação que Daniel deu, Daniel deixou claro, isso está na Bíblia, de que essa estátua vista no sonho do rei, ela representa a sucessão dos grandes impérios mundiais. Grandes impérios a partir do tempo de Daniel para frente, até o fim do mundo, quando Jesus voltar, que é a pedra, você vai ver na profecia quando você lê com calma, uma pedra que foi lançada sem mãos, atingiu os pés da estátua, está aqui representada nessa figura, destruiu a estátua, cresceu, enfim, o reino de Deus. Então, Daniel tem uma visão, tem uma revelação profética com uma projeção futura, desde os dias dele, e ele estava vivendo nesse momento, na época do Império Babilônico, até o fim. Então a estátua mostra a sucessão dos grandes impérios. Primeiramente, a cabeça de ouro, simbolizando Babilônia, né, que foi do ano 605 a.C. até 539. O peito de prata, simbolizando a Medopérsia. Depois, o ventre e coxas de bronze, simbolizando o Império Grego, né, o avanço de Alexandre o Grande, que destruiu a Medopérsia, enfim, e assumiu o poderio mundial. Foi de 331 a.C. até 168. Em 168, o Império Romano conquista o mundo, exatamente representado pelas pernas de ferro da estátua. E agora é importante, o Império Romano vai de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Ou seja, durante a época de Cristo, o império dominante era o Império Romano. Você vê isso claramente nos evangelhos, os soldados romanos, enfim, todo o contexto do Império Romano. E finalmente, na visão da estátua,
Os pés, que eram uma mistura de barro e ferro com 10 dedos, simbolizando a divisão do Império Romano. O Império Romano foi dividido em 10 reinos. Os povos bárbaros invadiram o Império Romano e foram tomando conta, e o Império Romano foi dividido em 10 reinos. Né? E isso aconteceu a partir de 476 a.C. Muito bem. Isso aqui é uma visão, um esboço da história mundial, a partir de Daniel. Vamos voltar agora e vamos fazer uma comparação com Daniel 7. O que vemos em Daniel 7 é uma repetição profética, com alguns detalhes adicionais, daquilo que vimos aqui em Daniel 2. Vamos só comparar então agora as duas profecias. Então você tem Daniel 2, a estátua com os metais. Daniel 7, os 4 animais. Então na estátua, cabeça de ouro simboliza a Babilônia. Daniel 7, o leão com asas de águia simboliza a Babilônia. Vejam, o rei dos metais e o rei dos animais. O peito de prata simbolizando a Medopérsia, o urso simboliza a Medopérsia. Interessante o detalhe da profecia. A profecia diz que o urso tinha um lado mais alto do que o outro. A Pérsia dominou a Média, se tornando mais forte. 3 costelas na boca, os 3 reinos conquistados pela Medopérsia, né? A Lídia, o Egito e Babilônia, e assim por diante. Depois, na estátua, o Império Grego, pelo ventre e coxa de bronze, né? O ventre de bronze, simbolizado pelo leopardo de 4 cabeças e 4 águias. Deus não poderia encontrar uma figura melhor para representar os domínios de Alexandre o Grande. Você conhece a história? Em cerca de 12 anos, Alexandre dominou o mundo, algo muito rápido. Tinha que ser um animal rápido, e para dar mais rapidez ainda, Deus colocou sobre ele 4 asas, 4 cabeças no leopardo. A história é minuciosa, interessante, isso sendo contado séculos antes de acontecer. O Império Grego, depois da morte prematura de Alexandre, com 30 e poucos anos de idade, o Império Grego foi dividido pelos seus 4 generais, vejam as 4 cabeças do leopardo. Eu estou comentando alguns detalhes para você ver como a profecia se cumpriu minuciosamente. Finalmente, na estátua, as pernas de ferro, representando o Império Romano, em Daniel 7, vem esse animal terrível e espantoso, que representa também o Império Romano, porque a sequência é a mesma. A estátua, os 10 dedos da estátua simbolizando os 10 povos bárbaros que invadiram o Império Romano e o dividiram em 10 reinos. O animal terrível e espantoso, o quê? 10 chifres. Chifres em profecia simbolizam reinos. Então você vê aqui a minúcia, né, do cumprimento da profecia. Daniel se viu assustado diante dessa visão. E então ele desejou saber o significado, principalmente com relação ao 4º animal e os seus 10 chifres, e também daquele chifre que apareceu no meio dos 10. Bem, já vimos pelo paralelo com a estátua de Daniel 2 que o 4º animal representa o Império Romano e que os 10 chifres, equivalentes aos 10 dedos da estátua, representam a divisão do Império Romano entre as 10 tribos bárbaras. Mas o que dizer desse chifre que subiu entre os 10 e acabou destruindo 3 e depois fez tanto mal ao povo de Deus? Veja só o que diz a profecia sobre esse chifre pequeno que surgiu na cabeça desse animal terrível e espantoso. Diz assim: então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Uma descrição histórica, sendo que antecipada, né, profética, do Império Romano. Aí vem a continuação. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o chifre que surgiu depois, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Agora veja o que é dito. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Aqui está uma identificação. Vamos parar aqui, nesse chifre pequeno de Daniel 7.
Outro dia eu estava pregando numa igreja sobre essa profecia e na saída da igreja uma pessoa passou por mim e disse assim: nossa, pastor, é muito chifre para minha cabeça. E eu sorri e disse: é, para a minha também. Saiba que chifre em profecia simboliza poder, reino. Né? Cada aspecto desses são símbolos proféticos. Né? Animal em profecia também simboliza impérios, reinos, etc. Vamos nos deter um pouquinho aqui nesse chifre pequeno. Pelo que nós lemos, trata-se de um poder blasfemo e perseguidor do povo de Deus. E que vai dominar por um período de tempo. Qual é o período de tempo que diz aqui? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 tempos e meio. Não fique confuso que a gente vai entender isso. Vejamos agora detalhadamente as características desse poder blasfemo e perseguidor nessa profecia, também chamado de anticristo, porque vemos que está perseguindo o povo de Deus, está contrariando a lei de Deus. Vejamos aqui algumas características bem pontuais, né? Características do poder blasfemo e perseguidor, segundo o texto que nós lemos. Primeiro, surge dentre os 10 chifres do animal, do quarto animal. 3 chifres caem diante dele. É dito que esse pequeno chifre, pequeno a princípio, e depois cresce, ele é diferente dos outros. É dito que ele tem olhos como homem. Fala insolência contra o Altíssimo. Persegue os santos do Altíssimo. Tenta mudar tempos e leis. E domina por 3 tempos e meio. Aqui estão as características. Vejamos. Surge dentre os 10 chifres do quarto animal. Eu já disse aqui que os 10 chifres representam as tribos bárbaras que invadiram o Império Romano entre os anos 300 e 500. O único poder que surgiu depois da divisão do Império Romano em 10 reinos foi o poder político do papado. Até então, o Papa exercia poderes principalmente na esfera religiosa. Mas no ano de 538, através do decreto de Justiniano, o Papa assume a supremacia papal. Esse decreto foi assinado algum tempo antes, mas havia alguns povos que se opunham ao predomínio do papado. Mas somente em 538 é que esses 3 últimos povos que se opunham foram totalmente destruídos. Os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Lembra do chifre que quando subiu, 3 caíram? Coincide exatamente com a profecia apontando para o papado. Então, em 538, o papado assume a supremacia. Não há mais oposição. Ou seja, o único poder na história que se encaixa dentro dessas características da profecia é o poder papal. Nós vamos continuar vendo aqui em mais detalhes isso aqui. Outra característica, 3 chifres caem diante dele, érulos, vândalos e ostrogodos, as tribos arianas que foram derrotadas pela influência do Papa. Em 538, com a queda dos ostrogodos, tem início o período de supremacia papal. Essa oposição dessas 3 tribos bárbaras aconteceu por questões teológicas, eles eram arianos, era uma divergência em relação à interpretação da divindade de Cristo, mas finalmente foram destruídos. 3 chifres caem diante dele, e isso acontece exatamente quando o poder papal assume a supremacia. Vejamos a outra característica. É diferente dos primeiros. Quais são os primeiros? Os 10 primeiros chifres, que são poderes políticos. O poder papal é diferente. Por quê? Porque a partir de 538 ele assume poderes políticos e também religiosos. Olha aí a diferença para os outros. Vejamos a quarta característica. Tem olhos como os de homem. Olhos em profecia é um símbolo de sabedoria. Os profetas de Deus na Bíblia, eles tinham olhos de Deus. Eles recebiam as visões de Deus, a sabedoria de Deus. Os profetas eram também chamados de videntes, porque eles viam as coisas de Deus. Mas esse poder aqui é apontado como tendo olhos de homens, símbolo da sabedoria humana, baseado na sabedoria de homens e não de Deus. Quinta característica que a profecia dá para este poder. Fala com insolência contra o Altíssimo. Vejam só o que a profecia diz desse poder, que eu estou agora mostrando para você, que
coincide com a supremacia papal na história. Olha o que diz a profecia. Daniel capítulo 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Olha aqui uma característica, né? Fala com insolência contra o Altíssimo. O verso 11 diz assim: Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Mas ressaltando o quê? Insolentes palavras que o chifre proferia. Verso 20 da profecia de Daniel 7. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. E de fato, o papado, quando assumiu a supremacia a partir de 538, se tornou um poder muito mais robusto do que todos os outros poderes políticos da Terra. Eu agora quero mostrar para você algumas declarações que vão cumprir esse pormenor da profecia, de que esse poder fala com insolência. Alguns textos com palavras proferidas pelo sistema papal. Preste bem atenção. Texto escrito por um sacerdote católico no século XVIII. Apenas algumas declarações e aqui embaixo você tem a referência bibliográfica para que você possa analisar, ampliar a sua pesquisa, examinar com mais cautela. Ele diz assim: o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que ele não é um mero homem, mas é como se fosse Deus e o vigário de Deus. Você sabe que a palavra vigário significa substituto. Continuando. O Papa é coroado com uma tríplice coroa, como Rei do céu, da terra e das regiões inferiores. A outra declaração. O Papa é como se fosse Deus na terra, soberano único dos fiéis de Cristo, chefe de reis, tendo a plenitude do poder, e a ele foi confiada pelo onipotente Deus a direção não somente dos reinos terrestres, como também do celeste. Você consegue entender o que está sendo dito aqui? A profecia dizia, fala com insolência. Veja bem, eu reconheço que chegamos a um momento bastante delicado do nosso estudo. Eu fico imaginando que talvez essas informações aqui sejam bombásticas, sejam até assustadoras para alguns. Eu pensei muito e também orei muito sobre como eu deveria apresentar isso aqui. E estou me esforçando para fazer da forma mais transparente, mais simples possível. E sem, acredite em mim, sem a menor intenção de ser ofensivo, né, de ter uma palavra de acusação ou de denúncia contra uma igreja ou contra uma pessoa. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é somente analisar a Bíblia e ver o que a Bíblia está dizendo. O que nós estamos vendo aqui é a revelação de uma profecia. Eu só lhe peço que você aprofunde o estudo e procure tirar qualquer dúvida que, porventura, venha a ficar através desse estudo. Mas o mais importante de tudo, preste atenção para o que a Bíblia está dizendo. Simplesmente preste atenção na explicação que está sendo dada, e eu vou continuar agora, e vá observando para ver se faz sentido ou não. E então, ore a Deus, para que Ele lhe mostre o que decidir diante das informações que nós estamos apresentando aqui. Veja bem, a profecia está falando de um poder blasfemo, perseguidor dos fiéis servos de Deus, e que possui algumas características bem claras, como acabamos de ver. Na história, o único sistema que surge após a divisão do Império Romano, ou seja, depois dos 10 chifres do animal terrível e espantoso de Daniel 7, o único poder que surge depois da divisão do Império Romano é o poder papal. Então é isso, o papado é o único poder em toda a história que se encaixa em todos os detalhes da profecia. Vamos ver essas características novamente, aquelas que podemos chamar de as características do anticristo. Veja só o que o apóstolo Paulo escreveu a respeito da apostasia nos últimos tempos. Eu acho que não poderemos dizer que se trata
de uma mera coincidência. Vejam nas palavras do apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O apóstolo está aqui denunciando a vinda do anticristo, e vejam, o anticristo é um sistema religioso. O contexto dessa passagem mostra isso, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então há um esquema religioso por trás de tudo isso. Vamos continuar com as características do anticristo de acordo com a profecia de Daniel 7. Já falamos de 5 características, falta agora a 6ª característica. Já vimos que surge dentre os 10 chifres do quarto animal, isso acontece com o papado. 3 chifres caem diante dele, os vândalos, os érulos e os ostrogodos, para que ele pudesse assumir a supremacia em 538. É diferente dos primeiros, porque diferentemente dos outros tem também o poder religioso, né? Tem olhos como de homem, todo um sistema construído na base de sabedoria humana e não de sabedoria divina. Fala insolência contra o Altíssimo, nós vimos aqui alguns exemplos, alguns textos. E agora a 6ª característica, segundo a profecia de Daniel 7, persegue os santos do Altíssimo. Está lá em Daniel 7. Olha, nós não temos tempo aqui para analisar as grandes perseguições realizadas pela Igreja Católica ao longo da história. E também não é um assunto sobre o qual precisamos ter nenhum melindre, porque há alguns anos atrás o próprio papado reconheceu e até pediu perdão publicamente por essas atrocidades cometidas na história. Mas ficam aqui alguns exemplos. Procure saber o que aconteceu com os valdenses, os albigenses, os huguenotes, os discípulos dos reformadores, né, as vítimas da Inquisição, cristãos fiéis que foram perseguidos por esse sistema. Cumprimento exato da profecia bíblica. Vamos ver agora a 7ª característica descrita em Daniel 7, característica dessa ponta pequena, que está plenamente identificada com o poder papal que teve a sua supremacia de 538 a 1798, e daqui a pouquinho eu vou explicar por que a data de 1798. A 7ª característica, tenta mudar tempos e leis. Está lá no texto bíblico. Tentará mudar os tempos e a lei. Vejam bem, o sistema papal fixou a celebração da Páscoa no domingo. Mudou o calendário no século XVI, uma mudança nos tempos. Alterou a lei de Deus e o mandamento do sábado. Mudança na lei e no tempo. Vamos ver então uma comparação entre os 10 mandamentos, conforme estão na Bíblia, Êxodo 20, e os 10 mandamentos conforme o Catecismo Católico, né? Você pode olhar aí e ver as diferenças, as mudanças que aconteceram. Podemos destacar, dentre as muitas mudanças, podemos destacar aqui o seguinte: o 2º mandamento da lei de Deus, que diz, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás diante dela, etc, etc. Esse mandamento desaparece dos mandamentos do catecismo, que fala sobre adoração com imagem de escultura. Outra grande mudança. A lei de Deus, no 4º mandamento, diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. No Catecismo Católico, esse passa a ser o 3º mandamento, mas olha a mudança, guardar domingos e festas. Quando a lei de Deus fala, lembra-te do dia do sábado. Aqui é o 4º, esse passa a ser o 3º. Por quê? Lembra que foi tirado o 2º mandamento que fala sobre adoração de imagens? E outra grande diferença que acontece, justamente por ter sido extraído um fora, para que não ficassem apenas 9, o 10º mandamento da lei de Deus fala assim, não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Está num mandamento só. E então o Catecismo Católico, para poder completar os 10, pelo fato de ter tirado o que fala de adoração de imagem, dividiu esse em 2. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Veja se isso não cumpre com exatidão o que estava profetizado. Proferirá palavras contra o Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. A mudança da lei de Deus promovida por este poder, né, o sistema papal. E agora, finalmente, a última característica, descrita na profecia de Daniel 7,
desse anticristo, desse poder que iria perseguir o povo de Deus, né? Já vimos as 7 em detalhes. A última, a profecia diz, domina por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Qual foi o período de domínio ou de supremacia do papado? Como eu já disse, no ano 538, o papado assume a supremacia, né? Com a destruição do último resistente, que eram os ostrogodos. 538 assume a supremacia. Em 1798, e é tranquilo a gente mencionar isso, porque está aí nos livros de história, aconteceu a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, um general de Napoleão aprisionou o Papa. Assim, o poder papal sofreu um tremendo baque, né? Perdeu essa supremacia, 1798. Então, o período de supremacia papal foi de 538 a 1798. Vamos fazer as contas? Pega aí uma calculadora. Aí você faz 1798 menos 538, uma continha rápida, você vai chegar a um período de 1260 anos. Esse é o período de supremacia papal, conforme a história conta. Não é só a Bíblia com as profecias. Os livros de história contam isso. E essa profecia está dizendo, domina por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos entender o que significa isso. Tempo em profecia. A palavra tempo, que diz lá um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é a palavra idã, do aramaico, que significa um ano. E aqui as passagens bíblicas que confirmam isso. Portanto, quando diz um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, vai dar quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Acontece que um dia em profecia simboliza um ano. 3 anos e meio, se você fizer as contas, vai dar 1260 dias. Porque em profecia se conta o mês sempre como tendo 30 dias. E um ano profético, 360 dias, que são 12 meses de 30 dias. Tudo isso tem suporte bíblico. Eu estou fazendo um resumo aqui, depois você volta o vídeo e vê com calma, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, sendo que 3 anos e meio dá 1260 dias. Um dia em profecia significa um ano, portanto, 1260 anos. A profecia diz, vai dominar por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A história nos conta que o papado teve supremacia de 538 a 1798. 1260 anos, cumprindo exatamente a previsão da profecia bíblica. Vamos agora para outra profecia que vai confirmar tudo isso. Vamos viajar um pouquinho para Apocalipse capítulo 13. Você já deve ter ouvido falar na temerosa besta do Apocalipse, né? Não se assuste com ela. Vamos entender um pouquinho essa profecia e vamos obter a confirmação de tudo isso que nós tivemos aqui agora. Vamos lá. Aí está a visão do profeta João agora, não é mais Daniel, agora é João. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aqui está a visão da besta do Apocalipse 13. Você vê que existe uma relação muito próxima com Daniel 7. Daniel 7, os 4 animais, o leão, o urso, o leopardo e um animal terrível e espantoso. A besta do Apocalipse, via emergir uma besta que tinha 10 chifres, etc. Mas fala da besta semelhante a leopardo, né, com pés de urso e boca de leão, os mesmos animais, sendo que em ordem inversa. A gente vê aí o quê? Uma relação entre as profecias. E também algumas características que são exatamente as mesmas descritas lá em Daniel 7. Veja só o paralelo, então, que existe entre essas duas profecias, Daniel 7 e Apocalipse 13. Vamos ver em detalhes o paralelo. Olha aqui, ó. Chifre pequeno de Daniel 7, besta de Apocalipse 13. Vamos lá. Blasfema contra Deus, falava com insolência, proferirá palavras contra o Altíssimo.
o chifre pequeno. A besta de Apocalipse 13. Blasfema contra Deus, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Você vê que corresponde a mesma coisa? Outro paralelo. O chifre pequeno de Daniel 7, que já identificamos como sendo o sistema papal, persegue o povo de Deus, magoará os santos do Altíssimo, é dito lá. A besta do Apocalipse também persegue o povo de Deus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. O chifre pequeno de Daniel 7 vence o povo de Deus. Os santos lhes serão entregues nas mãos. A besta do Apocalipse 13 foi permitido que vencesse os santos. Você percebe que são figuras diferentes, mas é a mesma profecia, com símbolos diferentes. Finalmente, em Daniel 7 é dito que esse poder, que já identificamos como sistema papal, dominará por um período de tempo. Qual é o período de tempo? Daniel diz, os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Já identificamos 1260 anos, não é isso? Olha lá em Apocalipse 13, também dominará por um período de tempo. Foi-lhe dada autoridade para agir 42 meses. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses. Você quer fazer as contas de novo? 42 meses. Já vimos que em profecia um mês tem 30 dias. 42 vezes 30 vai dar 1260 dias. Um dia em profecia significa um ano, 1260 anos. O mesmo período. Portanto, está falando aqui do mesmo poder. O anticristo, o sistema religioso que tomou conta do mundo, sendo identificado nas profecias de Daniel e Apocalipse. A história nos mostra que foi exatamente esse o período de supremacia do bispo de Roma. Os 1260 anos, quando lá na Revolução Francesa o Papa foi aprisionado, enfim, o sistema sofreu uma derrocada lá na Revolução Francesa, exatamente 1260 anos. Vejamos somente mais uma confirmação dessa coincidência dos períodos, para poder a gente ter certeza de que estamos falando do mesmo sistema. Daniel 7, 25, fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 12, nós nem entramos em Daniel 12 aqui, mas se você for ler Daniel 12, 7, um tempo, tempos e metade de um tempo, mesmo período. Apocalipse 11, também não estudamos aqui, mas se você for ver, você vai ver lá, 42 meses. Apocalipse 11, 3, 1260 dias. Apocalipse 12, 6, 1260 dias. 12, 14, um tempo, tempos e metade de um tempo. 13, 5, 42 meses. Não fica dúvida que está se falando do mesmo poder que teve supremacia de 538 a 1798. Tendo identificado o poder perseguidor do povo de Deus apontado na profecia bíblica, temos agora um parâmetro para identificar a Igreja de Deus nos dias finais da história. Vejamos. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, onde aí é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E irou-se o dragão contra a mulher. Dragão em profecia é um símbolo do inimigo de Deus. E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Como é que o povo de Deus é identificado na profecia? Aqui estão 2 características: os que guardam os mandamentos de Deus e possuem o testemunho de Jesus. Veja algo interessante. Em Daniel, a profecia revela que o papado tem uma guerra contra a lei de Deus. E no Apocalipse, o dragão tem uma guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Daniel, uma perseguição contra a lei de Deus. No Apocalipse, uma perseguição contra aqueles que guardam a lei de Deus. A lei de Deus, portanto, é o constante alvo de ataque das forças inimigas. Por que será? Simples. É porque a lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. A intenção do inimigo de Deus é atacar a pessoa e o caráter de Deus. E a forma que ele encontra para fazer isso, no nosso planeta, é guerrear contra os mandamentos do Senhor e contra os que querem obedecer a esses mandamentos. Mas nós temos a motivação para perseverar ao lado da lei de Deus e do Deus dessa lei.
O Apocalipse identifica o verdadeiro povo de Deus com as seguintes palavras. Veja que coisa bonita. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Perseverança. É necessário ter perseverança para seguir honrando a lei de Deus, para seguir observando os princípios da lei de Deus. É preciso perseverança, porque existem poderes do mal ao longo da história, combatendo contra a lei, mudando a lei de Deus e combatendo aqueles que querem guardar a lei de Deus. A salvação, veja, a salvação é alcançada unicamente pela fé em Cristo. Não estamos falando aqui da lei como um meio de salvação. Eu até sugiro que você volte e veja o estudo que trata do assunto da lei de Deus, que você vai entender muito bem isso. A lei de Deus, ou a obediência à lei de Deus, é a nossa resposta de amor a Deus. Deus nos oferece a salvação, nós respondemos em amor. E como é que nós respondemos em amor? Nos esforçando, buscando sabedoria, buscando condições para obedecermos aos mandamentos do Senhor. Posso chorar, não consigo mais guardar. Será que a minha alegria virá de manhã? E de manhã teu calor vem me envolver. Ainda assim me sinto sozinha, Senhor. Promessas quebradas, mentiras e ilusões, pecados me envergonham e manchado está o meu coração. Minha vida aqui está, ó Pai. Não dá mais pra esperar. Agora é tempo de recomeçar. Tento sorrir, penso até que sou feliz, mas eu sei que a minha alegria só vem do Senhor. E se eu permitir que Ele limpe o meu coração, vou vencer meus medos, meu interior. Então, por que duvido?
A grande verdade do estudo de hoje é esta. A Igreja Universal compõe-se de todos os que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação de seu segundo advento. Esta é a verdade e eu creio nisto. Na próxima lição, vamos estudar o tema Unidade no Corpo de Cristo, um assunto importantíssimo para todos os cristãos e eu espero que você não perca.